Sejam todos bem-vindos ao Teoria Geek e no vídeo de hoje a gente vai trazer os 10 melhores filmes mais realistas. E para isso a gente vai trazer aqueles filmes com enredos mais plausíveis, aqueles que a gente consegue engolir, sabe? Bom, eu sou a Larissa Pansani e logo depois da vinheta a gente traz essa lista. Bom, antes de começar essa lista, eu quero explicar que eu vou trazer um ranking com os 10 melhores filmes mais realistas. Só que antes de continuar, eu vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal e deixar aí também nos comentários quais são os filmes preferidos de vocês. Em 10º lugar, eu trago aqui para vocês Misery, ou Louco Obsessão, de 1990. O Stephen King é um dos escritores mais aclamados que a gente tem por aí, com as histórias de palhaços alienígenas, hotéis assombrados e cemitérios indígenas capazes de reviver os mortos. Só que às vezes ele mergulha no reino do horror psicológico e Louco Obsessão é sem dúvida o seu melhor trabalho. A adaptação para o cinema também é uma das melhores, completa com uma performance vencedora do Oscar da Kathy Bates. Vocês vão concordar comigo que todo dia a gente vê por aí uma notícia sobre sequestro ou sobre prisões e Louco Obsessão realmente captura todos esses detalhes. A história também tem raízes na vida pessoal do autor. O King tentou escrever um livro de alta fantasia chamado Os Olhos do Dragão, só que os fãs imediatamente o rejeitaram porque não era horror. E como ele foi aprisionado metaforicamente pelos fãs, ele acabou lançando aí Louco Obsessão. Agora, em 9º lugar, a gente vai trazer para vocês um filme de 2016, Rush, A Morte Ouve. Hoje, o diretor Mike Flanagan é um dos maiores nomes do terror, com grandes estúdios produzindo as suas obras. Só que em 2016, ele estava produzindo filmes de terror mais íntimos com a sua esposa, Kate Siegel. Rush, A Morte Ouve é um thriller simples de invasão de domicílio com uma reviravolta muito interessante. A Mary Young, uma autora de terror reclusa, é muda e surda, o que dificulta severamente a sua defesa. Algumas das cenas mais emocionantes do filme são utilizadas nessa reviravolta, com a falta de audição da Mary deixando-a em um estado vulnerável. E como a maioria dos filmes de invasão domiciliar, Rush, A Morte Ouve está bem enraizado nesse sentido. Porque vamos combinar que a gente nunca sabe quando que um conhecido vai atacar. Agora, em 8º lugar, eu trago aqui para vocês Audition, ou Audition, de 1999. Hoje, esse filme de terror psicológico de Takashi Miike é lembrado pelo seu clímax. O conceito de realizar audições para encontrar uma nova esposa pode parecer um pouco bobo, só que essa é apenas uma ferramenta divertida para chegar às coisas boas desse enredo. Shigeharu Aoyama se apaixona por uma jovem misteriosa chamada Asami, só que uma trilha assustadora de desmembramento e morte serve como uma enorme bandeira vermelha do perigo que está por vir. Ele a persegue de qualquer maneira e descobre a verdade. Asami é profundamente desequilibrada e tem uma queda por torturar as pessoas. Na época, a recepção que Audition teve foi diferente de qualquer outra obra. Foi um consenso entre os críticos a atmosfera perturbadora e naturalista. Ele mistura aquele clássico filme cheio de sangue com terror psicológico. E olha só, essa não é sempre uma combinação muito confortável. Agora, em 7º lugar, eu trago pra vocês um filme de 1975, Tubarão. Ok, certamente existem alguns elementos imaginativos em Tubarão. Porque vamos combinar que é um filme do Spielberg. Só que o conceito de um tubarão faminto comendo banhistas é terrivelmente plausível. Na verdade, os eventos de Tubarão são retirados diretamente da história. Em julho de 1916, a costa de Jersey sofreu uma série de ataques de tubarão que deixou uma pessoa ferida e 4 mortos. Essa não é a única parte que tem relação com o tubarão. E é claro, esses ataques causaram aí uma onda de pânico. A comunidade litorânea se concentrou nos esforços para salvar a economia. E o autor Peter Benchley naturalmente se inspirou nessa história. Ele acabou escrevendo Tubarão, que se tornou um best-seller instantâneo e uma obra maravilhosa cinematográfica. Agora a gente volta para 2013 e traz o 6º filme dessa lista, que é Uma Noite de Crime. O primeiro filme, obviamente, tem um enredo estranho. Para ajudar a conter as taxas de criminalidade, um partido político totalitário torna todos os crimes legais por uma noite. Mas também é o ponto mais realista da trama, porque é basicamente outro thriller de invasão domiciliar. A rica família Sandin é alvo de um grupo aleatório de purgadores e os seus próprios vizinhos. O purge real é usado apenas como pano de fundo e para evitar que os Sandin simplesmente chamem a polícia. E olha só, os thrillers de invasão domiciliar são exatamente macabros desse jeito porque eles imitam a realidade.
ter o celular invadido, eu acho que é um medo que todo mundo compartilha. E Uma Noite de Crime tira total vantagem disso. Agora, o quinto filme dessa lista é Os Estranhos, de 2008. Esse é outro filme de invasão domiciliar, com o casal Kristen e James sendo caçado por um grupo de estranhos aleatórios dentro de uma remota casa de verão. O cenário torna o filme ainda mais assustador porque os personagens não têm pra onde correr e a quem recorrer. É uma situação realista que ninguém quer se encontrar. E Os Estranhos também se assemelha a muitos crimes reais, inclusive ao quádruplo homicídio de Carrie, em 1981. E é claro, aos infames assassinatos do Charles Manson, que aqui serviu como uma inspiração direta. Agora a gente vai se encaminhando para os melhores filmes dessa lista. Em quarto lugar eu trago para vocês O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Só que só um minutinho antes de vocês irem para os comentários criticar esse filme por não ser um terror naturalista, eu só quero falar para vocês que esse gênero subverte totalmente o que a gente está acostumado. Ele toca num tema muito sensível, que é como a doença mental pode ser mal interpretada e ser confundida com possessão. O filme traz todas as características tradicionais dos filmes de terror religioso, só que é mais sobre dissecar a linha tênue entre a possessão e a doença mental. Na verdade, a história é diretamente baseada no caso real de Anneliese Michel. Michel era uma jovem bávara que sofria de psicose e passou por 67 exorcismos, porque sua família acreditava que ela estava possuída. Ela acabou morrendo de desnutrição e tanto os pais quanto os padres foram considerados culpados pelo homicídio. Agora a gente volta para 1960 com o terceiro filme da lista, que é Psicose. Uma grande influência no gênero de terror, Psicose é sobre a psicologia de Norman Bates. Um dos maiores assassinos em série do cinema, Bates tem uma personalidade dividida e muitas vezes assume a aparência da sua falecida mãe. Ele mata todos aqueles por quem se sente atraído. Ele também incorpora os traços de muitos assassinos, especificamente Ed Gein. Jane também matava mulheres, compartilhava um relacionamento íntimo com a sua mãe e esperava incorporá-la vestindo um terno grotesco feito de pele feminina. O romance do Robert Bloch estava praticamente completo quando os crimes do Jane foram revelados. Isso só mostra pra gente que muitas vezes arte e realidade andam lado a lado. Agora vamos para a segunda posição com o filme de 2003, Mar Aberto. Os humanos não foram feitos para estar no oceano, não por várias horas seguidas, e as consequências a gente pode ver em Mar Aberto. A Susan e o Daniel são acidentalmente deixados para trás numa excursão de mergulho, deixando-os presos na água e lutando contra a desidratação, exposição, ao mesmo tempo tubarões famintos. É uma situação terrivelmente plausível e que nos deixa relutantes em sair por aí sozinhos no oceano. Na verdade, essa história é tão plausível que realmente aconteceu. O filme é baseado no desaparecimento de Tom e Eileen Lonergan, que também foram acidentalmente abandonados enquanto mergulhavam na Grande Barreira de Corais. Como aconteceu com Susan e com Daniel, é de se esperar que tanto Tom quanto Eileen tenham morrido no mar. Agora a gente chega à primeira posição com o filme maravilhoso de 1991, O Silêncio dos Inocentes. Esse longa é muitas vezes considerado como o filme de terror psicológico por excelência e também tem umas boas razões. Não apenas retrata com precisão o processo de detecção, só que também examina as características e metodologias dos serial killers. Alguns eventos são obviamente exagerados para criar uma história emocionante, como a dramática fuga de Hannibal da custódia. Só que tanto Hannibal Lecter quanto Buffalo Bill são mais realistas do que a maioria dos serial killers fictícios. O Silêncio dos Inocentes não se destaca pela sua história, só que pela psicologia que dá aos vilões. O filme trata eles como pessoas e não como assassinos em série unidimensionais. No fim das contas, a gente vê um roteiro extremamente realista. Bom, vocês gostaram da lista? Deixa aí nos comentários se vocês curtiram ou se ficou faltando aquele filme que vocês tanto amam. Não esquece de deixar o like e aproveitar também para se inscrever no canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!